O novo não, quando ele foi introduzir o iPhone para o mundo, ele falou assim: This is a moment I've been looking forward to for 4 years and a half. E é mais ou menos isso que vai acontecer amanhã. É um momento pelo qual eu estou esperando há mais ou menos 4 anos. Amanhã nós vamos oficialmente inaugurar o nosso aplicativo. Vamos usá-lo pela primeira vez. Vamos corrigir exercícios nele. Então, muita gente perguntando: dá tempo? Dá tempo de entrar? Dá tempo de começar? E a gente se vê amanhã, 5 horas da tarde, ao vivo, com a correção dos exercícios do episódio 9, 10 e 11 no aplicativo. Ele já está na área. Deixa eu convidar ele aqui. Espera aí. Opa! E aí, querido? Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Graças a Deus, graças a Deus. Eu Pai, fico muito feliz de lembrando... estar aqui contigo, hein? Opa, eu fico lembrando, toda vez eu conto essa piada pro Bispo Lucas, eu relembro ele, eu falo assim: Bispo, lembra quando o Tiago falou assim: ô João, aquele negócio branco lá é meu carro, tá? A piada interna que nós temos aqui. João, aquele negócio branco lá é meu carro. Tudo bem, pastor? Não erre o alvo, João. Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo na paz. Super animado, porque eu estou usando essa quarentena para crescer demais, para aprender muitas coisas. Você sabe que quem para de aprender já começou a morrer, né? Então eu nunca me acho suficientemente preparado ou com o conhecimento necessário. Estou sempre buscando crescer coisas novas, aprender coisas novas, aprender o que potencializa a minha vida, a minha carreira, meu ministério. E o teu trabalho me chama muita atenção, porque eu já perdi oportunidades incríveis justamente por causa do inglês, né? Tem coisas assim na minha vida que eu nem acredito, oportunidades que eu nem acredito que foram embora, porque eu não dominei a língua a tempo. Hoje em dia estou bem melhor, mas quantas oportunidades no passado eu perdi. E isso tem a ver com você decidir, né? Você decidir colocar como prioridade. Não existe nada caro e não existe falta de tempo, existe falta de prioridade, né? Se você fala assim, cara, R$200 mil é muito caro. Depende, se for para você colocar um rim e nunca mais ter o problema de físico. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu que teve que fazer o transplante, e ele falou: rapaz, antigamente eu via apartamento, ele mora no subúrbio do Rio, eu vi apartamento de R$150 mil, 150, ele falava: que absurdo! Porque no subúrbio você encontra um apartamento até de 90 mil. Ele falou: tá doido comprar de 150 mil? Quando ele apareceu o transplante, 200 mil era barato. Ele falou: tá barato? Pá, muito barato. Então, assim, não existe nada caro e não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Quem não prioriza o seu futuro reclama de tudo, reclama de falta de tempo, reclama de preço, reclama de condições, reclama do governo, reclama de tudo, porque na verdade não tem uma prioridade, sabe? Amém, amém, amém. Gente, para pessoas, apesar do Thiago Brunet ser uma figura extremamente pública hoje no Brasil e na América Latina inteira, e em vários outros lugares do mundo, até a África, enfim, algumas pessoas da minha audiência que possam não conhecer, Thiago Brunet é top 10 da Veja, já faz incontáveis semanas, best-seller, já milhões de cópias vendidas. A mais recente delas, o livro Especialista em Pessoas. O senhor está com uma cópia dele aí, pastor, para mostrar para o pessoal? Tem, por acaso eu tenho uma aqui, peraí. Esse livro que eu li com a minha esposa, estudamos ele lá em casa, e ele é sensacional. Muito sensacional. Legal. Os círculos das esferas da amizade, os estratégicos, os necessários, os incontornáveis. Aí você tem que ler o livro para você entender o que é. Eu te digo uma coisa: muita coisa que você vive na sua vida você vai entender quando você entender
aprender a categorizar as pessoas na sua vida. O pastor Tiago Brunet tem cursos também com mais de 10 mil alunos, é isso, pastor? Já são mais de 10 mil alunos. E, recentemente, ele, não sei se, acho que não foi contratado, mas foi uma vez na Band, gostaram muito, já chamaram ele umas 10 vezes de novo, acho que já chamaram para ir para a Globo também. Então, se você ainda não conhece, não sei por onde você anda, não, mas ele está muito, muito, muito bem. E um dos mais respeitados coaches de celebridade, de artistas, de atletas de alta performance. E é uma honra para nós aqui estar tendo esse momento com ele de bate-papo. Pastor, me fala uma coisa. Eu me lembro a gente conversando aquele dia, você explicando que chegou um momento da sua vida, você morava no Brasil e você sentiu, orou, creu e dentro de oração com a sua esposa, vocês sentiram que Deus estava levando vocês para um outro momento nos Estados Unidos. Vocês se mudaram para Orlando. Muita gente que me assiste pergunta assim, se eu mudar para o exterior, ou pensa, melhor dizendo, pensa, né? Se eu mudasse para o exterior, como o Tiago Brunet, eu ficaria fluente em inglês. Isso é verdade? Mudar de localização geográfica para um país de língua nativa inglesa vai fazer com que um adulto fique fluente em inglês? Não vai, porque a gente sempre vai buscar o conforto da língua materna. Então, o que eu mais vejo são brasileiros morando na América que veem televisão brasileira, que só frequentam restaurantes brasileiros por causa do conforto, de você aprender uma nova língua é desconfortável. Dá muito resultado, mas é desconfortável. Da mesma forma que na academia, pelo menos para mim, é desconfortável ir correr meia hora na esteira, malhar, mas dá resultado. Geralmente o que dá resultado é desconfortável. E a gente está sempre buscando conforto, então a gente perde o resultado por causa do conforto de hoje. Então, eu mesmo não fiquei fluente em inglês porque me mudei, né? Ainda não sou totalmente fluente, estou nesse caminho, mas o que eu falo de inglês hoje foi por estudo e pela internet ainda, né? Eu posso dizer que 85% das coisas que eu aprendi de inglês foi pela internet. Estudando em cursos, né, da internet, estudando com professores de internet. E 15% foi viajando. Você aprende uma coisa aqui, escuta ali, você vai aprendendo. Eu sempre fui muito dedicado a anotar coisas que eu não entendia. Às vezes eu estava vendo um filme, não entendia a palavra, eu anotava e ia no dicionário, né, para ver o que era aquilo, no dicionário em inglês. Então, certamente, sem medo de errar, mudar de país não vai te fazer fluente. Com certeza. Show de bola. Gente, só para você entender, tá? Quando você até aprenda isso, quem me ensinou isso foi o João Mendes, que é um amigo que eu tenho em comum com o pastor Tiago Brunet. Você não encontra uma pessoa que tem muito para ensinar despreparado. E ele estava brincando comigo que como pessoas encontram outros e fica ali perdendo tempo, né? Você tem 5 minutos, então quando você vai encontrar alguém, por exemplo, do calibre do Tiago Brunet, você se prepara. Então eu preparei aqui uma lista de perguntas, porque eu tenho que render o tempo, tenho que aproveitar a oportunidade. Então, segunda pergunta. Quem não sabe, o pastor Tiago Brunet tem uma conferência, se não for a maior, uma das maiores do Brasil, Conferência Destino. Acredito que esse ano tenha que ter sido cancelado por causa da pandemia, mas ano passado estava lotado o ginásio, e enfim, quando voltar vai ter de novo. E essa conferência vem os maiores líderes religiosos, maiores líderes eclesiásticos da América Latina. Ia vir esse ano o Bishop T.D. Jakes, que é o maior bispo da América hoje, dos Estados Unidos, né? O Negão. Pastor Cash Luna, que é a maior igreja da Guatemala. Pastor Sérgio Ornung, maior igreja do Peru. Então, pastor, o senhor como uma pessoa que tem acesso em vários lugares do mundo, pode me responder essa pergunta muito bem. Qual a importância que o inglês vai ter no mundo pós-coronavírus? Vai ficar igual? Não vai mudar nada? Vai ficar menos importante? Vai ficar mais importante? Qual é a sua análise como alguém que tem tanta visão global das coisas? Eu não sei se você já teve essa experiência de você decorar uma casa do teu jeito, fazer tudo lindo e depois ter que vender a casa. Eu já passei por isso. É decepcionante, por quê? Porque você decorou tudo do teu jeito e ninguém vai pagar R$1 a mais por causa disso. Ninguém paga mais por causa da decoração.
Mas o que acontece é que você vende muito mais rápido. Uma casa mal decorada, ela pode ficar 2, 3 anos para ser vendida. Uma casa muito bem decorada, talvez você não ganhe na hora mais dinheiro, mas só que você vende muito rápido. E o inglês, pós-pandemia, ele vai ser isso. Talvez você não ganhe agora dinheiro a mais por causa disso, mas você vai ser encontrado mais rápido. Vão te pescar mais rápido, vão te encontrar mais rápido. Porque numa lista de exigências, que a pessoa, vamos supor que o salário seja 10 mil para qualquer pessoa, mas eles sempre vão dar preferência para quem tem o inglês. Vamos supor que, olha, muita gente me escreve assim, Thiago, eu estou começando uma startup, me ajuda a chegar no Vale do Silício. A primeira pergunta, você fala inglês, você acha que eu vou lá te apresentar numa oportunidade no Vale do Silício, na Califórnia, e aí? Você vai ficar jogando Google? Vai levar um tradutor para o cara ver que você não é preparado? Então, o inglês ele vai te colocar na frente. O inglês coloca as pessoas na frente. Agora, deixa eu te falar uma coisa na minha vida pessoal, tá, Felipe? Para mim, mudou muita coisa. Eu aprendi isso há muitos anos atrás com um amigo meu que me falou o seguinte, Thiago, se você realmente quer ser um cara grande na sua profissão, com destaque no que você faz, você precisa aprender a ler inglês, porque os melhores livros, as melhores informações estão sempre em inglês. Então, eu me dediquei ao seguinte, mesmo que eu não tinha desenvolvido muito o escutar e o traduzir, mas eu aprendi a ler primeiro. Porque eu queria ler livros. Eu tenho aqui dezenas ou centenas de livros em inglês. Ó, vou pegar aqui para te mostrar uns. Ó. Tudo livros que eu li. Ó. Max Lucado, Glorious Days. Ó, o novo do Carl Lentz. Dá para ver aí? Eu não sei se está vendo. Tá dando para ver. Tudo em inglês. Ó, o T.D. Jakes em inglês. Destiny. O novo do Joe Austin. Então, esse aqui também é um livraço do Sunshine. Tudo em inglês. Por quê? Porque eu pego informação primeiro. Eu monto uma aula primeiro para todo mundo. Eu pego uma informação que vai chegar no Brasil daqui a 10 anos. Então, assim, a pessoa que domina o inglês, ela não só é escolhida primeiro numa seleção de emprego, ela não só tem uma oportunidade de networking, de rede de relacionamentos melhor, porque todo mundo quer andar perto de quem sabe mais, mas ela pega informação preciosa na frente de todo mundo, porque a maioria das coisas que valem muito foram escritas em inglês. Não estou de forma nenhuma desfazendo da literatura de outros países, inclusive do Brasil. Mas, por exemplo, falando de business, de marketing digital, de coaching, que é a minha área, inteligência emocional, neurociência, os melhores livros estão em inglês. Fenomenal, fenomenal. Isso que você está falando me fez lembrar quando eu estive aí, que a gente esteve junto aquela vez. Logo depois eu fui para Nova York e eu fui visitar o Rockefeller Center, aquele prédio que tem lá perto da Times Square. Quando eu cheguei lá, eu tinha um acesso VIP para subir. E eu cheguei para uma pessoa, numa boa, não cheguei arrotando caviar, eu cheguei numa boa, falei assim, como é que funciona esse negócio de acesso VIP? Quando eu falei isso, o cara gritou, VIP Access! Aí acabou. Fizeram exatamente o que você fez. Me puxaram na frente, me botaram no elevador. Então, eu até gravei um vídeo sobre isso e eu acho que resume exatamente o que você falou. Não é que você é escolhido primeiro, você é visto primeiro, você é puxado primeiro, e esse exemplo da Casa Decorada foi fenomenal. Pastor, uma outra pergunta aqui. Na verdade, antes da próxima pergunta, você me fez lembrar também, você pode contar rapidinho, que muita gente fica assim, principalmente pela minha experiência com adultos, frustrado, que não acredita mais que é capaz de aprender inglês. Ele desenvolve uma teoria. Sabe aquele cara que desiste de emagrecer e começa a criar teoria para falar que não, gordinho também tá. E eu não estou dizendo que tá errado ser gordinho. Não, eu estou falando assim, ele não quer. Ele não gosta de estar gordinho, só que ele desistiu de emagrecer, então ele começa a criar uma teoria para poder... mas na verdade é porque ele ficou frustrado. Então o cara começa a desenvolver uma teoria para poder falar assim, Google Tradutor, esses aplicativos de tradução simultânea. Uhum. Só que você falou uma coisa muito importante. Quando você chega diante de oportunidades únicas na vida, não dá para meter um Google Tradutor, fica feio, não cola, não pega. E você me contou uma experiência uma vez que você teve com um cara que está ali naquela estante
numa reunião com ele, que é o TD Jakes. Você pode contar para o pessoal como é que foi essa experiência na reunião com ele, que você foi meter Não, então, assim, eu tive várias experiências péssimas nesse sentido, de que eu me arrependo de não ter aprendido antes. Por exemplo, eu já escrevi no passado e-mails para gente relevante, como o próprio TD Jakes, no Google Tradutor. E depois você recebeu um e-mail da secretária dizendo o seguinte: eu não entendi nada que você quis dizer. Porque o Google Tradutor, ele não passa o sentido das coisas, né? Ele traduz a palavra. Então, assim, você passa vergonha com pessoas que você não poderia ser envergonhado. Nesse caso do bispo, a gente foi almoçar na casa dele, ficamos 4 horas juntos. E eu entendi, sei lá, de 30% a 40% do que ele falou. Ele liberou palavras sobre minha vida, me deu conselhos ministeriais, tudo que eu queria. O cara era a minha maior referência e eu não estava pegando nada. Eu fui confiante, não levei tradutor comigo. Falei, não, isso aqui eu já tô bem. E não estava como eu achava. E dei amém, coisa que não era para dar amém. No final ele me perguntou assim, você está feliz porque eu estou indo no Brasil? Eu falei assim, porque eu não entendi o que ele falou. Eu falei, Aí a moça que estava do meu lado, falou assim, você entendeu o que ele disse? Eu falei, repete, por favor. Ela falou, ele perguntou se você está feliz. Eu falei, I'm happy. Então, assim, você pode ferir alguém. Olha só, quando se trata de pessoas estratégicas, não dá para você errar, não, mano. Você pode ferir a pessoa. Porque a pessoa também, se você está com uma pessoa estratégica, ela também está te vendo como uma pessoa estratégica, senão você nem estaria sentado ali. Então, as emoções afloram muito. Então, além de você perder uma oportunidade de emprego, ou empresarial, financeira, ministerial, qualquer oportunidade que você teria de estar naquela mesa, você ainda pode, pior, se queimar. Porque responder uma coisa que era não, você disse sim, porque você não entendeu o que a pessoa falou, ela pode ter dado como desatenção. Por exemplo, como algumas coisas eu entendia e falava corretamente, e outras eu não entendia e ficava na minha, ele por várias vezes pensou que eu estava desatento. Esse cara não está prestando atenção no que eu estou falando. Eu estava, só não estava entendendo. Mas por que ele achava que eu estava entendendo tudo e estava desatento? Porque 2 ou 3 coisas eu peguei e respondi corretamente. Então ele tirou a conclusão, ele domina o inglês. Então, assim, não dá para ficar mais ou menos no inglês. Porque, sabe qual é o problema de ser mais ou menos? É que você vai tentar fazer sozinho e vai se prejudicar. Então, nesse dia eu tomei uma decisão. Eu até falei contigo isso. Falei, olha, eu preciso partir para a fluência, porque eu estou perdendo muita oportunidade, como esses dias. Daqui a pouco eu vou fazer um post falando sobre isso, né, sobre inglês. Eu vou falar a importância das pessoas entenderem que, às vezes, o destino delas está atrelado a um idioma. Olha, vou dar um exemplo aqui muito, muito ruim por causa de quem é, mas que expressa bem isso. O acordo entre Mussolini e Hitler, que foi o que fez Hitler tomar a Europa na década de 30 para 40, foi porque Mussolini falava o alemão. Então, olha só, isso aqui é mais forte ainda. Se 6 pessoas negras estão numa sala, mas um é da Nigéria, um é dos Estados Unidos, um é do Brasil e o outro é da Espanha, eles não vão se falar. Se 6 muçulmanos estão numa sala, mas um é da Turquia, um é do Irã, o outro é do Emirados Árabes, eles não vão se falar. Se tem 6 cristãos, mas um é do Brasil, um é do Japão, outro é da Suécia e outro é do Marrocos, eles não vão se falar, porque não é religião, não é cor, não é raça, a única coisa que une pessoas é o idioma. Uau, uau. Fenomenal. Então, por exemplo, não é porque eu sou negro que eu vou falar com outro negro na sala. Não é minha cor. Porque se ele for de Moçambique e o outro negro for da Nigéria, eles já não se entendem. Não é porque eu sou muçulmano ou cristão ou o que for que eu vou falar com outro cristão ou com outro muçulmano. Porque o muçulmano da Turquia fala turco, o muçulmano do Irã fala persa, o muçulmano dos Emirados Árabes fala árabe. E aí?
Fenomenal. O que unifica é o idioma. Da mesma forma que o que separa também, o que separou os seres humanos na Torre de Babel foi a confusão idiomática. E qual é a língua global hoje? Você pode amar o português, mas a língua global hoje é o inglês. E tem mais. Na época de Jesus, a língua global era o grego. Quando Jesus foi colocado na cruz, dos 3 idiomas, um daqueles era o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, olha só. Jesus, pelo menos historicamente, não tem nenhum registro, ele não falava grego. Mas toda a sua mensagem foi colocada em grego. Perfeito, então, perfeito. Olha como perfeito. é que isso aqui é importante. Perfeito. O grego de antigamente é o inglês de hoje. Perfeito. A mensagem não poderia ter sido pregada se não tivesse quem dominasse o grego. Perfeito. Fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Isso aí que você está falando é tão profundo. Muitas vezes a gente já passou por coisas, é porque nesse dia tinha uma pessoa do seu lado que te avisou. Ela percebeu que você não tinha entendido, que a tua resposta não tinha sido coerente com a pergunta, não tinha expressado tanto que você estava honrado dele estar visitando a tua conferência. Ela te cutucou. Tem um vídeo, não sei se você já assistiu, que viralizou, que o cara fala que dominava inglês e ele é de Goiânia, e ele pede o lanche do McDonald's e ele crente que está arrebentando, e ele, quando vai ver, vem o lanche todo errado. Só que tem vezes que a gente nunca percebe. Então, assim, a gente não faz ideia o tanto de vergonha que a gente já passou. E vou até mais, você falando na questão de destino atrelado a idioma. Se não fosse fluente em inglês, eu nunca mais poderia pisar nos Estados Unidos por um simples motivo. Quando eu fiz a minha lua de mel, pastor, eu combinei com o meu bispo, e a gente era pastor de igreja e tal. Eu falei, bispo, o senhor me dá 3 semanas? Ele falou, vai, tá abençoado. Fui com a minha esposa e comprei um carro em Nova York, num leilão. E eu falei assim, eu vou descer com ele. Quando eu chegar lá embaixo, na Flórida, eu vendo o carro e volto para o Brasil. Só que o carro não tinha placa, só que eu podia estar andando com o carro. O problema não era a placa. O problema é que é o seguinte, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente dá seta para a direita, não entra, vai reto, não acontece nada. Nos Estados Unidos, se você der seta para a direita e não entrar, se tiver um policial, ele vai te parar. E o cara me parou. E esse cara me esquadrinhou por 30 minutos. Ele perguntou tudo e ele tentou me botar em contradição várias vezes. E ele perguntou para que time que eu torcia, quem que eram os maiores times de futebol do Brasil, aí depois ele atravessava a pergunta. Ele queria achar alguma coisa. Se eu não fosse fluente em inglês, eu poderia ter falado uma cagada, que esse cara ia ter me levado até eu explicar que nariz de porco, focinho de porco não é tomado, talvez eu nunca mais pisasse nos Estados Unidos. Então, isso é muito, muito sério. Pastor, vamos entrar agora, sugar um pouco da sua especialidade máxima de pessoas, de planejamento, de coach. Muita gente achou que com a pandemia ia ficar mais fácil. Eu vou ficar em casa e tal. E aí começou a descobrir, eu até vi o senhor falando sobre isso no Especialista em Pessoas, na versão do curso que foi lançada agora recentemente, que foi gravada naquela semana Especialista em Pessoas, que foi gravada depois da pandemia, falando sobre isso. E eles descobriram que não, porque em casa é muito mais difícil você se disciplinar. Então, você até começou a live falando sobre isso. Eu queria que você desse um pouquinho de dicas práticas para as pessoas que estão querendo evoluir, que estão querendo aproveitar a pandemia para adquirir mais conhecimento, seja com pessoas, seja em inglês, seja lá o que for, mas estão patinando na falta de disciplina, na falta de planejamento, porque está trabalhando em casa, o filho passa. Como é que você trabalha isso? Como é que você aconselha nesses casos? Uma vez eu aprendi com um dos maiores empreendedores do Brasil, que mora nos Estados Unidos hoje. Ele falou o seguinte: o que faz o herói é o uniforme. O Capitão América sem uniforme não é o Capitão América, o Homem-Aranha sem uniforme de Homem-Aranha não é o Homem-Aranha, e por aí vai. Então, assim, mesmo que você esteja em casa, eu falo isso muito para meus alunos, se arrume para a aula. Eu vim fazer a live contigo, me arrumei. Eu tô até de perfume, tá sentindo aí? Botei perfume, escovei o dente, entendeu? Me arrumei. Por quê? Porque se as pessoas... Às vezes eu faço aula no Zoom
com meus alunos, aí tô vendo gente deitada, assim, como é que ele está aprendendo? Não tem como. Você precisa treinar o teu cérebro, senão você não consegue. Então, olha só, eu estou em casa, eu tenho 4 filhos. Então, eu sei que é difícil. Você, mãe que está me escutando, você, pai que está me escutando, eu sei que é difícil, mas é possível. Eu vou para algum canto. Agora eu peguei e vim para o escritório. Falei, vou lá fazer a live, vou para o escritório. Me arrumei, vim para o escritório. Porque se você não levar a sério o trabalho e o estudo em casa, você não vai produzir. Porque, olha só, dá para produzir muito mais do que o normal pela internet, se você levar a sério. Então, as dicas simples se arrume. O herói sem uniforme, sem fantasia, sem aquela fantasia, não é um herói. Segunda coisa, planeje. Planeje quanto tempo você vai tirar por dia para alguma coisa. Então, por exemplo, se eu não planejar, eu não leio, eu tenho que ler todo dia, está no meu planejamento de vida. Se eu não planejar, essa semana eu vou ler 2 horas por dia, eu vou ler 1h15 por dia, eu acabo falhando. Então, você precisa planejar o que você quer e quanto tempo você quer por dia daquilo. Então, se arrume, porque mentalmente você vai se preparar para aquele ambiente de produção, de produtividade. Planeje o que você vai estudar e por quanto tempo você vai estudar e crie um ambiente para aquilo. Por exemplo, para eu não ter que ficar toda hora saindo do escritório, a cafeteira está aqui dentro. O jarro de água está aqui dentro. Tudo que eu preciso para poder ficar horas aqui produzindo está aqui dentro. Porque se eu for ficar saindo para ir na cozinha, para ir ver as crianças, para não sei o quê, é lógico que eu vou me distrair, eu sou ser humano. Então você tem que criar um ambiente que você não precise sair, para que você foque no teu objetivo, foque na tua prioridade e crie teu futuro. Olha, eu sou muito criticado porque eu uso a frase você pode criar o seu futuro. Por quê? Porque existe a corrente teológica que não deixa de estar certa por um lado, de que tudo está escrito por Deus. E é verdade, a Bíblia diz que nossos dias estão escritos por Deus. Mas eu acredito que não está escrito que eu vou pular da janela agora. Tem uma janela aqui, mas eu posso abrir e pular, ué. Provavelmente está escrito que eu vou ser um homem que vai influenciar uma geração, que vou escrever mais livros ainda, mas a decisão está aqui, eu posso pular dessa janela. Então, o que vai fazer a pessoa vencer na vida, Felipe, é a decisão que ela toma hoje. É claro que Deus quer que a pessoa vença. Deus quer que eu vença. Deus quer que eu aprenda inglês. É lógico. Ele enviou Jesus para morrer, para dar o melhor. Não foi para a gente dar errado. Agora, está planejado, está escrito que você vai dar certo. Você só precisa tomar as decisões que te levam para esse caminho de dar certo. Né? Então, esse tempo em casa, graças a Deus, eu não tenho falhado com isso. Eu tenho crescido, eu tenho lido mais. Eu vejo... eu tô há 4 meses mais ou menos de... Aquele tempo, a gente se encontrou foi o quê? Em fevereiro? Ou janeiro? Foi no comecinho de março. Foi no comecinho de março. Então, assim, eu tô na quarentena, eu tô trancado em casa, março todo, abril todo, maio todo e junho todo. Eu tô há 4 meses. Porque no Brasil aqui fechou mais final de março, mas nos Estados Unidos fechou logo depois daqueles dias lá. Então, eu fiquei ainda 1 mês em quarentena nos Estados Unidos, né? E depois vim para o Brasil. Estou no Brasil agora. E aí, 4 meses que eu estou em casa, se eu vi 1 ou 2 séries de entretenimento no Netflix, foi muito. Agora, todo dia eu vejo um documentário, alguma coisa no Netflix ou qualquer outra plataforma que me entregue conteúdo de liderança, de aprendizado. Eu não dou mole com isso. Eu estou aproveitando isso para crescer. Né? Então, as pessoas que estão nos escutando, se elas aproveitarem isso para crescer, aproveitar esse tempo que Deus está dando em casa, se organizarem para isso. Todo mundo fala, Thiago, mas é difícil para todo mundo. Para mim também é difícil. Para mim também é muito difícil. Eu tenho 4 filhos, é uma correria, e são várias responsabilidades, mas eu estou aqui me organizando para cumprir o que é prioridade para mim. Excelente, excelente. Eu acho que só essas questões que você falou, já se arrumar, se planejar e criar um ambiente. Isso aí já... Anota aí, gente, anota. Se arrumar, planejar e criar um ambiente. Isso aí já muda muita coisa. Pastor, última pergunta que eu preparei aqui. O que você diz para pessoas que se
auto-sabotam, pessoas que não conseguem completar ciclos. Então o cara começa a estudar inglês, para, o cara começa uma dieta e para, o cara começa o ministério e para, o cara começa, para. Ele no meio do caminho, ele arruma um jeito, ele pode perceber ou não. Algumas pessoas têm uma consciência já, que alguns dizem até, né, ele já é tão terapeutizado que ele mesmo fala, eu me saboto. Outros acreditam que são os fatores externos, não conseguem enxergar que existe esse ciclo que ele puxa o próprio tapete dele. Mas vamos colocar dessa forma, gente que não consegue fechar ciclos, não consegue completar os ciclos que ele começa. Qual é a instrução, qual é a revelação que você tem para esse tipo de caso? Primeiro, você não terminar o que começou é algo normal. Normalmente, as pessoas não terminam o que começam. Mas nós não fomos chamados para sermos pessoas normais. Nós nascemos para ser extraordinários. É o que eu estou te falando. Só que para ser extraordinário tem que tomar a decisão, por exemplo, de terminar o que começou. Porque assim, ler um livro até o final é um desafio. Você pega o primeiro capítulo, você gosta, no segundo você já está meio cansado, no terceiro você já está com outros problemas externos acontecendo. E até o final é uma decisão, uma escolha. Então, terminar o que você começou é o que te faz uma pessoa extraordinária, é o que te transforma numa pessoa extraordinária. Porque o normal é todo mundo deixar para lá mesmo. Então você precisa decidir se você quer levar a vida normal que está levando, a vida normal está te deixando com esse resultado aí que você tem hoje. A sua vida extraordinária é quando você pega alguma coisa, vou até o final com isso. Seja um livro, um curso, ou qualquer coisa que você pegou para fazer, eu vou até o final. Vou até o final. Excelente. Então, agora, a única coisa que você tem que deixar pela metade sair fora é algo que te faz mal. Que não é o caso de um curso, que não é o caso de um livro, mas às vezes é o caso de um emprego, às vezes é o caso de uma amizade que já está te fazendo mal, o emprego aquele já está te tirando a paz. Tem coisas que você tem que deixar pela metade e ir embora. Somente aquilo que trava o teu propósito, somente aquilo que impede o teu destino profético. Mas aquilo que vai acelerar o teu destino profético, aquilo que vai acelerar o teu propósito, como um curso, por exemplo, como é que você vai deixar na metade? Então, assim, a nossa vida é pautada em decisões, Felipe. É pautada em decisões. Decide agora o que você quer, começa a agir. Eu sempre falo isso, ó. Você não precisa ter fé. Você não precisa ser crente para plantar tomate e colher tomate. Você não precisa orar. Senhor, faz esse tomate nascer. Não precisa nem orar. Se você botar o tomate na terra, porque é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Então, assim, tem gente que está orando, Senhor, me faz aprender o inglês, ou então me dá a melhor oportunidade de emprego, ou deixa eu fechar aquele negócio. Então, será que Deus vai ser tão injusto de pegar todo mundo que está na fila do estudo e falar, vocês não servem? Aquele ali orou, vou botar na frente. Não é assim que funciona. Não é mágica. Oração não é mágica. Isso é muito fenomenal, cara. Então, assim, chegou a hora da gente tomar uma decisão. Eu já tomei a minha algum tempo atrás, do que é importante para mim, do que eu quero. Ó, por exemplo, eu tomei uma decisão essa semana que passou agora de emagrecer um pouco, né? Eu estou 6 quilos acima do peso normal, né? Como 6 quilos não dá muita diferença, ninguém percebe. Ah, tá gordinho, ninguém percebe. Mas eu sei que eu tô. Né? O blazer tem dificuldade para fechar. Você fica... Né? Então eu tomei uma decisão. Falei, olha, nesse tempo, até a pandemia acabar, eu vou cortar isso, isso, isso. E fiz coisas que, orientado pelo meu médico, eu cortei. Tipo doce, certos tipos de carboidratos e tal. Gente, mas é uma decisão, sabe por quê? Quando eu vim para cá fazer a live, minha esposa falou assim, Thiago, eu vou pedir a melhor pizza de São Paulo hoje, hein? Vem com fome. Então, assim, eu adoro pizza, ela sabe que eu adoro pizza, mas eu tenho que tomar uma decisão, não tem jeito. Ou eu parto para o prazer, ou eu parto para a disciplina. Ou eu parto para o que o mundo externo está me guiando, ou eu parto para a decisão interna que eu tomei. Senão não chego em lugar nenhum. Não chego em lugar nenhum. Em nada. Fenomenal, fenomenal. Eu acredito que talvez, não vou dizer tudo se resume, mas eu acho que muito se resume a uma coisa que você falou agora. Eu tenho que decidir quem eu quero ser, né? Eu quero ser uma pessoa normal ou eu quero ser uma pessoa extraordinária? Então você vê, nós estamos aqui diante de uma pessoa extraordinária
que se propôs a ser extraordinária, que está sendo e fazendo e causando impactos extraordinários no Brasil. E não é à toa, começa com uma coisa simples, né? Eu me arrumo para uma live. E você falou a questão do peso do blazer. Quem acompanha o Thiago Brunet sabe, todo é marca registrada. Todo vídeo dele no YouTube, todo programa de televisão que ele vai, ele está sempre bem arrumado, ele está sempre bem vestido, ele está sempre... E aí as pessoas acham que assim, pô, mas igual você falou, né? O cara tá em casa, vai fazer um zoom esparramado lá no sofá, porque às vezes ele não se vê assim, né? Eu acho que isso aí. Como ele se vê. Então eu me vejo alguém extraordinário, eu quero ser extraordinário, então eu vou me vestir diferente, eu vou me portar diferente, eu vou me planejar, eu vou criar o meu ambiente, eu vou cuidar da minha alimentação, porque é a minha proposta de quem eu quero ser. Fenomenal. Fantástico. Fenomenal. Agora, deixa eu falar uma coisa, Felipe. Fala. Eu vou subir um post agora, assim, para todo mundo que está assistindo a gente entrar lá e comentar qual foi a sua maior dificuldade com o inglês ou qual foi o seu maior sonho que depende do inglês ou sua maior oportunidade. Essa foto eu estou em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, a poucos metros da Casa Branca, para uma reunião que a gente foi. Eu fui para uma reunião de líderes latinos. Eu fui o único brasileiro convidado. Só que é o seguinte, não teria tradutor. Então eu entrei naquela neura, meu Deus, eu posso encontrar com o homem mais poderoso do mundo e eu tinha naquela época algumas frases em inglês na cabeça, ensaiadas, mas se ele me perguntar alguma coisa, não adianta você estar com o homem mais poderoso do mundo se você não se comunica. A comunicação é o que define as oportunidades. Então, olha só, todo mundo está assistindo a gente. Eu vou postar. É uma foto em Washington, D.C. Estou todo preparado para ir para Casa Branca. E você vai comentar ali o seguinte. Qual foi sua maior frustração com o inglês? Por que você acha que não consegue? Oportunidade você sabe que perdeu. Ou seja, tudo que vier na sua cabeça, de positivo ou negativo, que está ligado ao inglês. Eu vou marcar o Felipe André ali. Tá? Felipe André em inglês, vou marcar ali. Para você segui-lo. E para você comentar ali também a sua dificuldade. Uma coisa que eu quero te pedir, Felipe, se você puder tirar 10 minutos para ajudar quem me segue nas dúvidas principais ali. Pelo menos 10 comentários você comentar ali. A pessoa botou uma dificuldade que você sente que pode ajudar a pessoa, dá uma dica ali. A pessoa botou algo bom, mas que está faltando ainda algum insight para ela melhorar, você coloca ali. E, pessoal, é a oportunidade de você estar com um super, mega professor de inglês te guiando nisso que pode ser a sua grande oportunidade ministerial, profissional ou financeira de dominar o idioma. Tá bom? Junto. Eu vou pessoalmente comentar e eu vou comentar lá a minha, mas eu vou aproveitar e contar rapidinho para a gente fechar. Eu não sei se você conhece um pastor americano que chama Creflo Dollar, da Geórgia. Ele veio pregar em 2006 no Brasil, na nossa igreja, e ele queria levar um brasileiro para lá para poder trazer um pouco da igreja brasileira para lá. E aconteceu uma dinâmica lá, um negócio no final, que ele gostou da minha cara. E eu falei para a bispa, mandei uma carta para os bispos, falei, eu quero ir, me manda e tal. Ela falou, mando! Você fala inglês? Não. Faltou só esse detalhe, que pena. Claro. E perdi, mas depois fui atrás, consegui. E depois virei o jogo. Mas eu vou falar alguma coisa. Eu mesmo vou pessoalmente responder, tá, gente? Tudo que tiver respondido lá fui eu, pessoalmente. Não é ninguém que está respondendo meu nome. Pastor, pessoal, obrigado. Vamos lá, me dá um minuto para postar foto, que eu já vou entrar agora numa transmissão ao vivo, numa conferência. Mas eu vou postar foto agora. Você comenta lá suas maiores dificuldades com o inglês, suas maiores vergonhas e também alguma vitória ou até oportunidade que você teve por causa do inglês. E o Felipe André inglês, que eu vou marcar na foto, vai estar lá respondendo vocês também. Deus abençoe. Obrigado, Felipe. Valeu, tamo junto.